Eu já desconfiava que ia ter uma reviravolta depois desse vídeo que eu fiz sobre essa situação. Só que eu não imaginava que fosse ir tão além. Ansiedade, depressão e síndrome do pânico não dão passe livre para ser mau caráter. Imagina se todos que sofrem desses males fossem iguais a essa moça. E dê graças a Deus que a maioria é gente de bem que infelizmente não teve nem terão a mesma sorte que essa menina teve. Essa moça realmente tem problemas com distorções. Tudo que fala com ela é como se estivesse atacando. A Karen deu uma oportunidade para que ela revisse o que fez. Porque se não podia falar do processo e ela falou, então é claro que ela estava errada sim. Ela, além de estar errada na situação, ainda inverteu a história, fez com que uma rapaziada acreditasse de verdade que ela estava sendo humilhada, maltratada e tudo mais. Aí ela volta e ainda diz estar sendo coagida e sofrendo pressão psicológica. Minha filha, você tá errada, e não quer enxergar. Tudo que ela vê é sempre alguém tentando fazer mal a ela. Deve fazer parte dos transtornos que ela tem, obviamente. Mas ficar trazendo isso a público, acaba gerando problemas judiciais. Se a mãe é advogada, deveria conter a situação, mas provavelmente essa mãe passa a mão na cabeça por pena das doenças. Infelizmente uma situação desesperadora pelas crises, pelas doenças, mas infelizmente em juízo ela perdeu, e a própria Karen ainda teve que provar a real situação. No início de toda essa bagaceira que ocorreu, eu fiquei comovido com a história dessa moça. Só que eu não imaginava que depois que a Karen soltou aquele vídeo com prints, testemunhas e provas do quão sem caráter essa moça é, eu fiquei sem saber o que comentar. Todas as vezes que ela se manifestou, ela citou no mínimo 3 doenças raras que ela tem, que é ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Uma mau caráter que usa uma síndrome séria como a ansiedade ou o pânico para esconder a ausência de caráter dela. Vale a pena ser tão mau caráter a esse ponto? A única coisa para quem é de fora extrair de uma história dessa é a lição que ensina. A força que certas proteções identitárias incondicionadas faz criar na cabeça de pessoas estelionatárias que não pensam 2 vezes antes de buscar lançar mão daquilo que tiver em mãos para fazer mal aos outros e se beneficiar disso. Num mundo prático que você deve considerar tudo por todos os lados possíveis, questionando inclusive as suas certezas das coisas, pensando nas consequências práticas que isso pode criar na vida de alguém, lembrando inclusive daquilo que você já deve ter visto pessoas fazendo com aquelas que ficaram preocupadas com elas e depois saíram parecendo culpadas pelas coisas que foi tentar ajudar, para lembrar que aparências e discursos enganam, e sem saber antes de julgar, você nunca saberá quem é errado ou certo. Inclusive por provas nem sempre provarem de fato razão de alguém, e não estará errado de não tomar partidos e agir por emoção, ainda mais em situações de desconhecidos, porque pessoas atuam, e pessoas usam outras para provar razão usando poder também. E veja, nesse caso, gênero não definindo razão, quem tá de fora só assiste, porque as 2 pessoas podem estar mentindo, inclusive usando o fato frágil que faz sustentar a aparência de mentira. Muitas vezes recomendado por advogados ruins, sem elementos concretos, depoimentos e conversas que podem ser simuladas são só falácias sem fundamento. E já tá na hora dessa terra sem lei chamada de internet ter que parar de querer ser tribunal do mundo, porque uma hora os fundamentos que ela instiga para linchar os outros vai ser usado de forma descabida contra ela. Então pare com esse binarismo dos 2 lados. Ela criou algo na sua própria mente, e para ela se tornou sua verdade e pronto. Difícil. Por isso que tantas empresas fazem todos aqueles testes de sanidade mental e tals. E ainda assim é difícil prever as coisas. A Karen quis ajudar, mas diante de alguém com esses tipos de transtornos no qual a pessoa diz que já depende de remédios é complicado de lidar. Eu acredito que será uma grande lição para Karen. Sim, devemos ajudar as pessoas, mas até que ponto? E no caso de sua ex-funcionária, que ficou dizendo antes que tinha perdido o processo porque era pobre e não tinha dinheiro para pagar advogado, só que a mãe dela é a advogada dela. Detalhe que ainda teve 2 advogados. No início quem estava cuidando do caso era a mãe dela, tanto que quando ela subtraiu o contrato aditivo, a Karen pediu para ela assinar um novo e um que cancelasse ela, pois como ela é uma empresa precisava dessa comprovação e pediu para que isso acontecesse até o dia tal. Nisso ela disse que ia pedir para a mãe dela ver o contrato e nunca assinou o documento, além da mãe ter enviado e-mails para Karen e conversado com ela pelo WhatsApp após a acusação de roubo, onde a ex-funcionária disse: agora você só vai falar com minha advogada. Após o andamento do processo, ela contratou outro profissional, sendo então representada por ele e pela mãe. Para alguns ela só quis ir trabalhar com a Karen para ter fama,
Tanto que até roubou os convites da CCXPX, ou seja, ela queria a vida boa e glamourosa de ser blogueira, só que acabou não dando certo, e foi inventar mentiras na internet para ganhar fama, só que aí acabou ganhando fama de uma forma negativa. E essa é a consequência de quem usou a desculpa de que tinha ansiedade e pânico para tentar mentir dessa forma.